E aí, gente boa, tudo bem? Eu sou o Carlos, do canal Curadoria da Vida, e nós estamos aqui na série Devocional. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mas antes de nós entrarmos no texto, no tema do vídeo, eu quero pedir algumas coisas para você. Primeiro, se inscreva no canal. Poxa, isso é muito importante e para nós aumentarmos essa comunidade. Segundo, curta este vídeo, porque aí ele vai mostrar que tem relevância e será enviado para mais pessoas. Terceiro, você compartilhe este vídeo. Manda pelo seu grupo do WhatsApp, seus vários grupos, manda individualmente também, eu faço isso também. E por fim, ative as notificações, o sininho, para que quando sair um vídeo novo, e toda semana saem vídeos novos, você seja notificado acerca dele. Muito bem, o nosso texto de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 13. E a chave do texto, somente o versículo 13, que eu vou ler agora. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O tema do nosso devocional: abrindo a porta para o agir sobrenatural do Pai. Quem é o Pai? É Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus bondoso, Deus de amor. E esse texto mostra pra gente que Jesus, ele tinha o poder da parte do Pai para realizar o sobrenatural. Mas havia a necessidade de que portas fossem abertas na vida das pessoas para que esse sobrenatural ele fosse manifestado. Essas portas eram abertas através da fé daquelas pessoas. É interessante que numa determinada situação do ministério de Jesus, ele foi para a sua terra e ali ele pregou o evangelho e ali ele orou pelas pessoas. Algumas poucas pessoas foram curadas. E o texto bíblico diz que aquela maioria das pessoas não foi curada por causa da incredulidade deles. Porque eles olharam para Jesus e falaram: poxa, a gente conhece ele, a gente conhece a família dele, a gente viu esse menino crescer, não é o filho do carpinteiro? E eles não deram crédito a Jesus e ao que ele estava fazendo para o Pai, falando e fazendo. A incredulidade daquele povo impediu que eles fossem curados, impediu que a manifestação do sobrenatural do Pai, Deus, fosse manifestado na vida deles. E aqui nesse texto de Mateus 8, de 1 a 13, tanto o leproso quanto o centurião tinham fé para verem a realização do sobrenatural. E eles disseram isso para Jesus, que operou na vida deles. E a cada nível de fé aumentado, é possível ver e receber mais do sobrenatural agindo, sobrenatural de Deus, agindo na própria vida e na vida de outras pessoas. Muito bem. Raio-X. Como está a nossa vida com relação a essa palavra? E eu quero fazer duas perguntas aqui. Temos aberto portas para o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas? E eu me incluo nisso. Nós temos, eu e vocês. Precisamos responder essa pergunta para nós mesmos. Essa pergunta eu não vou responder para você e nem você vai responder para mim. Você vai responder para si mesmo. Temos sido humanistas e até incrédulos ao agir de Deus? Olha só, humanistas e incrédulos ao agir de Deus? Eu percebo que pelo fato de nos determos mais em questões humanas e do mundo, nos deixamos levar mais para o lado materialista do que para o lado da fé no Senhor para transformar qualquer realidade. Então, se nós damos valor para as coisas materiais, as coisas, mais valor para isso do que para aquilo que vai trabalhar e aumentar a nossa fé,
nós vamos nos voltar para essas coisas. E o sobrenatural do Pai, de Deus, não vai agir na nossa vida. E nós não veremos Deus transformando a nossa realidade. E outro dia, interessante, que eu ouvi um testemunho de uma pessoa. Um testemunho de cura sobrenatural. Uma pessoa que estava muito doente. E ali, quando eu estava ouvindo, poxa, eu dava glória a Deus e tal. E aqui dentro de mim, eu não me senti bem. Aquilo, em vez de me alegrar, me deixou um pouco triste. Me deixou mal com aquilo. Por quê? Porque naquela ocasião, naquele momento, eu estava um pouco incrédulo. Devido ao fato de, em alguns momentos, eu prestar mais atenção nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E o que são essas coisas do mundo? Poxa, amor ao dinheiro é uma delas. Nós darmos muita ênfase ao dinheiro, ao ganhar o dinheiro, e ele ser a coisa mais importante da nossa vida. Notícias do dia a dia que detonam a nossa mente, o nosso coração, detonam as nossas emoções. É como um veneno que é injetado nas nossas veias emocionais e nós ficamos estressados, indignados, com raiva de tudo e de todos. Nós ficamos com medo muitas vezes. Eu me lembro que muitos anos atrás, por causa das notícias que eu estava ouvindo acerca da violência na cidade que eu morava, quando eu saía na rua, no centro daquela cidade com minha família, eu ficava sempre olhando para os lados, sempre olhando para trás. Eu dava 4 passos e olhava para trás. Eu dava mais 4 passos e olhava para os lados, ali achando em todo momento que eu seria assaltado. Olha só, até que um dia eu parei e pensei, Senhor, o que eu estou fazendo? Então, se nós olharmos os noticiários, a maioria do tempo do noticiário só vai mostrar tragédias, problemas, crimes, violência, corrupção e etc. E se nós diariamente, manhã, tarde e noite, porque é na TV, é no rádio, é na internet, é nas redes sociais, se nós nos alimentarmos disso, nós estaremos nos distanciando do sobrenatural de Deus, porque nós estaremos nos alimentando com um veneno que vai fazer morrer a nossa fé. É isso, eu já vivi isso. Outra coisa, que são as coisas do mundo, foco nos problemas todos têm, sofrimento todos passarão. Atualmente nós estamos passando por muito sofrimento no estado em que eu moro, no Rio Grande do Sul. Muito triste, muito complicado, muitas pessoas sofrendo, e não é privilégio só de uma classe, não é privilégio só de uma raça, de quem é analfabeto ou de quem está desempregado. São pessoas de todos os tipos, de todas as raças, de todos os credos. Elas estão sofrendo, estão com grandes problemas. Então, se nós focarmos no problema, nós não veremos a solução que Deus tem para nós. Existe um sobrenatural, existe um agir sobrenatural do Pai para nossas vidas nesses problemas também, nesse sofrimento que nós estamos vivendo atualmente no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas perderam seus bens, perderam suas casas, perderam até familiares, perderam tudo que têm. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode restaurar, pode restituir, pode operar um milagre, Ele quer fazer isso. Mas se nós estivermos com os nossos olhos voltados somente nos problemas, nós não vamos ver o agir, nós não vamos crer primeiro no agir de Deus e, consequentemente, não veremos o agir dele nas nossas vidas. Existe também uma outra coisa do mundo que se chama o foco no outro. Sabe, existe uma frase, um jargão popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. O que quer dizer isso? As coisas que acontecem com o vizinho, elas são sempre melhores do que as nossas. As coisas do vizinho são sempre melhores que as nossas.
Hoje, em tempos de redes sociais intensas e volta e meia aparece uma rede social nova, pessoas estão mostrando uma vida nas redes sociais que muitas vezes não é realidade, é uma vida de mentira, é ficção, só para obter engajamento. E essas pessoas, elas estão demonstrando algo que aqueles que estão vendo querem consumir aquilo, estão atrás de consumir e sonham com aquilo. Só que muitas vezes, como eu falei, não é uma verdade, não é uma realidade, só tem mentira. Porque nos bastidores é totalmente contrário. Então nós focamos nos outros, na vida dos outros, não olhamos para a nossa e não buscamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque estamos sempre olhando para a vida dos outros. Para de olhar para a vida dos outros, olha para a sua, olha para Jesus, para aquilo que Ele quer para a sua vida, porque Ele quer agir de uma maneira sobrenatural na minha e na sua vida. Outra coisa que há no mundo, que nós nos detemos e que nos fazem afastar do sobrenatural do Pai, é o pecado. É uma realidade. A natureza pecaminosa está em todos, mas cometer os pecados, nem todos cometem. Você pode até cometer o pecado, mas você tem a oportunidade de se arrepender e se voltar para o Senhor. Então, enfim, essas são as coisas que nos levam para longe da comunhão com o Pai, através do Filho Jesus Cristo, que nos aponta para o sobrenatural do Pai. E renovação. O que faremos com a ajuda do Espírito Santo para sermos transformados? Bom, sabemos que há promessas de Deus para nós, acerca do seu sobrenatural se manifestando nas nossas vidas e através das nossas vidas. A Bíblia nos diz isso, mas primeiro isso precisa ser uma realidade dentro de nós e da nossa casa. Primeiro dentro de nós, da nossa vida, esse sobrenatural ser uma realidade através da fé em Cristo e depois na vida da nossa família e depois para fora dos nossos limites geográficos. Então nós precisamos provar desse sobrenatural do Pai nas nossas vidas. Sendo assim, nós precisamos alimentar a nossa fé e aumentá-la também acerca do sobrenatural do Pai. Eu me lembro de um ministério que há anos atrás, quando eles iam ministrar em um determinado local, eles ministravam a adoração e depois eles começavam a contar os testemunhos daquilo que Deus tinha feito, aonde eles estavam, nas vidas, na vida deles, através da vida deles, e aquilo ali estimulava e aumentava a fé daquela plateia, até que eles começavam a orar pelas pessoas e o sobrenatural do Pai, o sobrenatural de Deus se manifestava nas pessoas, porque elas estavam com a fé voltada para o Senhor, crendo que Ele poderia fazer. E Ele fez. Elas não agiram com incredulidade. Nós vemos a situação em que está a nossa nação, a situação das pessoas à nossa volta. E muitas vezes a nossa situação, como eu falei, estamos num grande sofrimento aqui no Rio Grande do Sul. Mas diante disso nós precisamos ter um outro olhar. Não foco, como eu falei antes, foco nos problemas, não foco na situação em si, mas termos o olhar da fé alicerçada na palavra, alicerçar a nossa fé na palavra de Deus. E nisso está o investir em alimentar a nossa fé com a palavra, para consequentemente sermos cheios dela. Assim como está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.
ser cheio da palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E também declarar a palavra diante de situações contrárias. Salmo 121, versos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então aqui o salmista está dizendo: eu elevo os olhos para os montes, eu estou vendo que tem problema em toda a situação, em todo ao meu redor, mas eu olho além dos problemas e eu clamo ao Senhor, de onde virá o meu socorro? E eu já tenho a certeza, pela fé, que o meu socorro virá do Senhor, que ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, isso é tremendo, isso é poderoso demais. Então, nós precisamos alicerçar a nossa fé na palavra e tirar o foco das situações ruins, dos problemas. Eles existem, eles não deixarão de existir, mas nós não podemos consumi-lo, nos alimentar deles, muito pelo contrário, nos alimentar da palavra e olhar para o problema e profetizar, declarar a palavra diante da situação ruim. Então, ação prática que nós temos mediante isso aqui, tudo isso que eu falei. Investir mais na leitura e no estudo da palavra de Deus, orando e clamando por revelação do Espírito Santo, por entendimento e sabedoria do Pai para as nossas vidas. Faça isso. Você precisa disso. Eu preciso disso. Investir mas na leitura e no estudo da palavra. Não é investir em ver pregações, em ouvir, não é investir mais em ver pregações e ouvir louvores. Isso é bom, muito bom, edifica, mas nada substitui o ler a Bíblia, nada substitui o estudar a palavra de Deus. Receba da fonte, busque na fonte para a sua vida. A sua fonte não é o outro, a sua fonte não é um pregador, não é um pastor, a sua fonte é Deus, na sua palavra. Amém? Eu quero orar nesse momento. Pai, eu oro por todos os que estão vendo, a todos aqueles que verão esse vídeo. E oro clamando a Ti para que o Teu Espírito Santo esteja agindo nesses corações poderosamente, gerando fome, gerando sede pela palavra de Deus, em nome de Jesus, gerando um constrangimento para que cada um deles, de nós, porque eu me incluo nisso, nós nos voltemos plenamente e profundamente para a Tua palavra. E o Teu Espírito mexa com as nossas colunas, as nossas bases, o nosso alicerce, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que estão em sofrimento, que estão desabrigados, que estão ilhados, que perderam tudo. Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso cuida, o Senhor olha para a aflição das pessoas. Senhor, age com misericórdia na vida de cada uma dessas pessoas, dessas centenas, dessas milhares de pessoas no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Alcance os seus corações. Pai, eu sei que há muitas pessoas que estão ajudando, igrejas que estão sendo instrumento de Deus para ajudar muitas e muitas vidas. Usa, Senhor, cada vida dessa como instrumento para alcançar aqueles que estão no sofrimento, debaixo de sabedoria, da unção, da revelação do Espírito Santo, dando uma palavra que vem do teu coração, para gerar fé nesses corações. E que cada uma dessas pessoas que estão no meio do sofrimento tenham um encontro sobrenatural com Jesus.
e se voltem para o Senhor e para a sua palavra e tenham suas vidas transformadas. E assim como o salmista no Salmo 121 disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essas pessoas possam dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Finalizando esse vídeo, mais uma vez eu quero te pedir, como eu sempre faço nos meus vídeos, eu quero pedir para você não se esquecer. Se você não fez no início, agora é a sua oportunidade. Se inscreva no canal, é gratuito. Curta o vídeo, é gratuito e rápido. Compartilhe esse vídeo. Certamente você conhece pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Compartilha para essa pessoa. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E se essa palavra, essa mensagem fez diferença na sua vida, coloca nos comentários aí o que Deus ministrou ao seu coração, o que você recebeu dele para a sua vida. Certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.